Eu vou começar a falar para vocês das janelas do esôfago médio. Ah, Luiz, por que você não começa lá de cima, se elas são as primeiras, janelas do esôfago alto? Gente, porque as janelas do esôfago médio, principalmente a janela de 4 câmaras, ela vai ser aquela primeira que eu vou falar, vai ser o nosso ponto de partida, tá? É a janela mais famosa de todas, que a gente consegue ver as 4 principais janelas, as 4 principais câmaras do nosso coração, e ela vai ser a nossa base. Por exemplo, se você está lá fazendo o exame, você se perdeu no exame do ecocardiograma transesofágico, volta para o esôfago médio, janela de 4 câmaras, começa tudo de novo, não tem problema, vocês estão aprendendo, é assim que eu aprendi e eu acredito que é assim que vocês vão aprender também. Então vamos lá, pessoal. Janela médio-esofágica, 4 câmaras. Pessoal, aqui a gente vai seguir com nossa sonda de ecocardiograma transesofágico até 30 a 40 centímetros em relação entre incisivos do nosso paciente. Tá? A gente vai deixar o multiângulo em 0 graus. Mas Luiz, o que é esse multiângulo? Você não falou que ia mostrar para a gente ao longo da aula? Pessoal, o multiângulo é aquela variação de incidência que eu falei para vocês. Tá? Na janela de 4 câmaras médio-esofágica, a gente vai deixar ele em 0 grau como está, mostrando ali naquele marcador no canto superior da nossa tela. Ou seja, a gente não vai mexer naqueles botões laterais da manopla. Para finalizar, gente, para deixar a imagem bem bonita, adequada de acordo com os padrões ecocardiográficos, a gente vai fazer um movimento, aquele movimento que está ali, ó, à esquerda da nossa tela, que é um movimento de retroversão com a ponta da nossa sonda. Eu vou falar já já para vocês a importância dessa retroversão. Vem aqui comigo. Olha como é que o feixe de ultrassom está incidindo na nossa imagem, gente. Olha ali no 3D. Olha o que está acontecendo. O nosso feixe de ultrassom está cortando o coração como se fosse um corte coronal, tá? Ele está cortando o nosso coração em corte coronal, pegando todas as 4 câmaras, os 2 átrios e os 2 ventrículos. Agora, vamos ver lá por dentro como é que a gente vai ver a nossa imagem no ecocardiograma, lá na nossa tela do ultrassom. Olha aqui, pessoal. A nossa imagem ecocardiográfica sobreposta ao nosso modelo. Primeiro, o que a gente está vendo aqui? Vamos começar ali pelo básico, vamos começar analisando as câmaras do nosso coração. Primeira câmara que a gente tem, mais colada na nossa sonda de ecocardiograma transesofágico, que também é a câmara mais próxima do esôfago, é ali, ó, o nosso átrio esquerdo, tá? A gente consegue avaliar também aqui nessa imagem as outras câmaras do nosso coração. O ventrículo esquerdo, o átrio direito e o ventrículo direito. Pessoal, temos aqui, ó, as 4 principais câmaras do nosso coração. Por isso que a janela se chama de janela médio-esofágica, 4 câmaras, tá? Seguindo, vamos avaliar aqui, ó, as válvulas atrioventriculares, dividindo ali os átrios dos ventrículos. A gente tem o folheto posterior da válvula mitral, o folheto anterior da válvula mitral, lá em íntimo contato com a minha válvula aórtica. A gente vai entender melhor essa relação entre as duas em outras janelas, eu vou falar mais detalhadamente para vocês. A gente tem ali, ó, a válvula tricúspide, dividindo o átrio direito do ventrículo direito, beleza? Dividindo aqui, ó, os 2 átrios, o átrio direito do átrio esquerdo, a gente tem o septo interatrial. E dividindo os 2 ventrículos, a gente vai ter o septo interventricular. Pessoal, em relação à segmentação do ventrículo esquerdo, bora lembrar quais são as paredes que a gente está vendo aqui nessa janela? É bem parecido com a janela lá de 4 câmaras do transtorácico, tá? Ali no septo, a gente vai ter a parede inferoseptal, enquanto ali, ó, na parede lateral, a gente vai ter aquela área de transição anterolateral, beleza? Só voltando aqui para vocês, a atenção à importância daquela retroversão que eu falei, eu disse que eu ia voltar nesse tema e mostrar para vocês o porquê que é importante da gente fazer aquela retroversão quando a gente está analisando as janelas do esôfago médio, principalmente a janela de 4 câmaras. Olha aqui, gente, nessa imagem da esquerda, vocês conseguem perceber como que a ponta do ventrículo esquerdo, ela parece ali, ó, meio bocelada, meio arredondada?
Então, isso aqui, gente, é errado, tá? A gente está cortando o coração meio que de forma biselada. A gente está mostrando o que a gente chama de falso ápice do ventrículo esquerdo. Quando vocês chegarem lá na aula de função ventricular, para ver os cálculos de fração de ejeção, vocês vão ver por que é tão importante a gente corrigir isso, beleza? E como que a gente corrige essa ponta do ventrículo esquerdo? Como que a gente faz sumir esse falso ápice? A gente vai fazer exatamente aquele movimento de retroversão que eu acabei de mostrar para vocês. Olha assim, nessa imagem aqui da direita, olha como é que a ponta do meu ventrículo esquerdo ela é mais bicuda, tá? Essa imagem aqui, ó, é a imagem correta. Eu coloquei aquela imagem inicial propositalmente para vocês verem como que é diferente essa análise do ventrículo esquerdo no 4 câmaras quando a gente faz ou não faz a retroversão. Beleza? Vamos dar sequência aqui, ó, no nosso exame das janelas do médio esôfago. A gente vai passar para a janela médio comissural. A partir aqui da janela de 4 câmaras, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar aquele botão, que são aqueles botõezinhos do multiângulo que eu falei para vocês, que ficam na lateral da nossa manopla. Olha o que aconteceu lá no nosso marcador de multiângulo. Ele foi para 60 graus, gente. Um adendo só aqui, esses ângulos que eu vou falar para vocês ao longo da aula, eles são genéricos, é uma média ali de onde vocês vão encontrar a melhor visualização daquelas imagens. A gente sabe que os corações das pessoas, eles são diferentes, tá? Esses ângulos, eles podem variar tanto para mais quanto para menos. Então, por exemplo, nessa janela que eu falei aqui para vocês de médio comissural em 60 graus, ele pode variar ali entre 50 e 70 graus, dependendo do paciente, tá bom? Agora vamos olhar aqui na imagem. Vocês repararam como é que mudou o ângulo da nossa incidência quando a gente mexeu no nosso multiângulo? Vocês viram o que aconteceu com o feixe de ultrassom? Quem fez essa mudança foi exatamente aqueles botõezinhos laterais na manopla, tá? Vem comigo aqui, ó, e vamos olhar a imagem tridimensional. Olha lá, gente, como é que o feixe de ultrassom está cortando as nossas câmaras esquerdas, meio que num corte sagital, só que um pouquinho mais para a lateral do nosso coração, tá? Bora ver o que tem lá dentro? Vamos passar aqui, ó, de novo, para o nosso modelo com a imagem ecocardiográfica convertida sobre ele. Vamos ver o que a gente tem aqui? Olha só que bacana. Primeira coisa que a gente consegue ver, né? A gente consegue ver que não tem mais 4 câmaras, a gente está vendo 2 câmaras só, tá? A gente consegue ver o átrio esquerdo que está ali, o ventrículo esquerdo. Dividindo os dois, a gente tem quem? A nossa válvula mitral. Agora olha só que interessante, gente. Tem um vasinho ali, ó, cortando, um vasinho cortado ali, ó, na região posterior da junção atrioventricular, logo colado na nossa válvula mitral, que é o nosso seio coronariano. Gente, essa imagem desse seio coronariano, ela vai ajudar bastante a gente nessa janela. Para quê? Porque ela vai facilitar para identificar o que é posterior e o que é anterior na nossa janela. Vocês lembram que o seio coronariano, ele passa posteriormente naquele sulco atrioventricular. Então a imagem que está sendo cortada ali, ó, que está sendo mostrada ali, é o nosso seio coronariano. Tem um outro vasinho ali, ó, pequenininho lá na frente, né, oposto àquela região, também passando no sulco atrioventricular na região anterior. Gente, o que é esse vasinho? Essa aqui, ó, é a nossa artéria coronária circunflexa, é a nossa famosa CX, tá? Agora, olhando aqui, gente, fica fácil a gente ver por que de vez em quando, o cirurgião cardíaco está lá operando cirurgia de válvula mitral, dá um pontinho ali e o paciente sai com o coração não batendo tão bem, tá? É muito perto, no cirurgião não é boboca, porque é perto mesmo e às vezes o ponto pega ali a nossa circunflexa e a gente tem que voltar para poder reparar esse erro que aconteceu durante a cirurgia. Hey, we've got a problem here. What did you do? Nothing. I stirred the tanks. Whoa. Hey. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Nessa janela aqui, a válvula mitral ela é cortada exatamente em cima das 2 comissuras, tá? Passando lá no meio da coaptação da válvula, pegando toda a extensão dela.
Por isso que a janela se chama médio comissural. E como que eu sei que eu estou certinho em cima de onde que eu tenho que estar? Exatamente nessa região ali, ó, entre as duas comissuras. Conhecendo esse sinal aqui, ó, que é o sinal do morcego, tá? As boceladuras ali dos folhetos da válvula mitral parecem essas voltinhas que a gente tem embaixo da alça do nosso morceguinho que está aparecendo ali, beleza? Em relação à segmentação do meu ventrículo esquerdo, gente, nessa janela a gente não tem como ter certeza qual segmento do ventrículo esquerdo a gente está observando, então a gente não vai progredir para essa análise, beleza? Vamos continuar agora. Agora a gente vai passar, ó, de médio comissural para duas câmaras. Estou passando ali, ó, médio comissural, duas câmaras. O que que eu vou fazer? A partir do meu médio comissural, eu vou progredir o meu ângulo para 90 graus. Olha ali o que que aconteceu. Olha como mudou a incidência do feixe ultrassonográfico em relação ao meu coração, gente. Seguindo aqui o nosso raciocínio, vamos olhar aqui na imagem tridimensional como é que esse feixe de ultrassom está cortando as nossas câmaras cardíacas esquerdas. Gente, aqui ó, o feixe de ultrassom está passando de forma sagital as minhas câmaras cardíacas esquerdas. Só que diferente do que a gente viu lá no médio comissural, ele não pende mais para a lateral do ventrículo esquerdo, ele está passando exatamente no meio ali, ó, no meu eixo médio do ventrículo esquerdo. Bora tentar entender o que a gente vai ver lá por dentro? Vamos olhar aqui, ó, essa conversão do nosso modelo na imagem ecocardiográfica. Vamos esmiuçar as estruturas que a gente está vendo aqui, ó, no nosso vídeo do ecocardiograma transesofágico. A gente tem ali, ó, à primeira vista, duas câmaras, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Bem parecido com a médio comissural, só que aqui a gente não tem mais aquele sinal do morcego. Em relação à segmentação do ventrículo esquerdo, olha só que bacana, gente. Aqui, essa imagem ela é análoga àquela imagem de duas câmaras do ecocardiograma transtorácico. Então, a segmentação do ventrículo esquerdo aqui vai ser exatamente a mesma. A gente vai ter aqui, ó, a parede anterior do meu ventrículo esquerdo e a parede inferior do meu ventrículo esquerdo. Galera, obviamente a gente vai analisar aqui, ó, a válvula mitral, o folheto anterior da válvula mitral e o folheto posterior da válvula mitral. Mais uma coisinha aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver que a gente tem umas estruturas diferentes ali, ó. Logo acima da válvula mitral, o que a gente tem? A gente tem o apêndice atrial esquerdo. Logo em cima dele, a gente tem uma outra estrutura ali, ó, uma estrutura fibroelástica, que a gente chama de ligamento de Marshall, ou prega cumarínica, tá? Que vai dividir o apêndice atrial esquerdo da nossa veia pulmonar superior esquerda. Vou aproveitar aqui, gente, e deixar para mostrar para vocês como que a gente vai visualizar melhor a minha veia pulmonar superior esquerda. O que eu fiz aqui, ó? Eu basicamente puxei a minha sonda a partir de duas câmaras, só um pouquinho, tá? Só para aparecer aquelas estruturas que estão ali, ó. Apareceu aqui, ó, de novo, ó, apêndice atrial esquerdo, ligamento de Marshall ou prega cumarínica e a minha veia pulmonar superior esquerda. A gente pode ver ali, ó, no Doppler, olha como é que é bonito o fluxo dela, chegando lá no meu átrio esquerdo, tá, gente? Essa janela aqui vai ser muito importante para vocês quando vocês forem estudar fluidotolerância, diastologia e principalmente as repercussões das valvopatias mitrais, tá? Quando a gente está analisando as doenças da válvula mitral. Beleza? Bem, vamos seguir agora. Vamos seguir aqui, ó, para a janela bicaval. Eu estou indo aqui do duas câmaras para a janela bicaval. O que eu vou fazer para achar a janela bicaval? Eu vou, ó, girar a minha sonda do ecocardiograma transesofágico em torno do próprio eixo dela, só que para a direita. Olha o que vai acontecer aqui, ó, com o meu feixe ultrassonográfico. Presta atenção ali na imagem. Estou passando do meu duas câmaras para o bicaval. Girei a minha sonda. Olha o que aconteceu. O meu feixe de ultrassom, ele está apontado, ó, lá para o átrio direito, tá? Ele está olhando o átrio direito através do átrio esquerdo. Olha aqui nessa imagem como é exatamente isso que eu estou falando para vocês, tá? Vamos seguir o nosso raciocínio.
nosso passo a passo, vamos lá para a imagem tridimensional, tá? Olha aqui, ó, a imagem tridimensional, como é que a gente está cortando exatamente da forma que eu falei para vocês. Olha ali, ó, tá cortando o átrio direito através do átrio esquerdo, beleza? Agora vem comigo aqui, ó, vamos enxergar o que a gente vai ver lá por dentro. Vamos seguir aqui, ó, na nossa conversão da minha imagem, do nosso modelo, para a imagem ecocardiográfica. Bora esmiuçar o que a gente vai ver ali na imagem ecocardiográfica, gente. A gente tem, ó, o átrio direito, tá? Que é a nossa estrutura principal ali visualizada através do átrio esquerdo. A gente tem o átrio esquerdo, a gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior. Pessoal, aqui, ó, a gente consegue observar as duas cavas. Por isso que o nome da imagem é janela bicaval. Bacana? Para vocês lembrarem aqui, ó, qual que é qual em relação às duas veias cavas, a gente vai seguir aquele mesmo raciocínio, de vogal com vogal, consoante com consoante. A veia cava superior, ela fica à direita, enquanto a veia cava inferior, ela fica à esquerda, tá? Superior, S de superior, com direita, D de direita. I de inferior, com E de esquerda, beleza? Nessa janela aqui, ó, a gente consegue ver também a crista terminalis, que vocês viram lá na aula de anatomia cardíaca, que vai dividir o nosso átrio direito ali entre as porções lisa e trabeculada, tá? Logo embaixo dela, a gente consegue ver que tem tipo uma orelhinha ali, ó, que é o quê? Isso aqui é o apêndice atrial direito, bacana? Dividindo o meu átrio esquerdo do meu átrio direito, a gente tem essa estrutura móvel, fininha que está ali, que é o nosso septo interatrial. Pessoal, dá para ver que ali, ó, no meio do meu septo interatrial tem uma depressãozinha, uma parte que é mais delgada, parece até uma fossa. Aqui a gente chama essa estrutura de quê? De fossa oval. Esse aqui é o remanescente do nosso forame oval, que era importante lá na nossa circulação fetal durante o período embrionário fetal. De relance ali ainda, ó, de quebra para vocês, aparece uma outra estrutura colada na veia cava superior, que é o quê? Um corte transversal da nossa artéria pulmonar direita. Nem sempre ela aparece, mas é possível visualizar ela aqui nessa janela, beleza? Ô Luiz, o que é aquela estrutura passando ali, ó, brilhando dentro do meu átrio direito? Pessoal, isso aqui é um catéter de Swan-Ganz, tá? Essa imagem foi feita durante um transplante hepático que eu estava fazendo e usei uma motorização com catéter de artéria pulmonar. Eu vou aproveitar aqui, ó, o trajeto desse Swan-Ganz, desse catéter de artéria pulmonar, para mostrar uma outra janela para vocês, tá? Uma janela um pouquinho mais avançada. Vem aqui comigo que eu vou mostrar, ó. A gente vai passar da janela bicaval para a janela bicaval modificada. O que eu estou fazendo aqui, ó, gente? Qual que é a diferença dessas imagens? Estou passando do meu bicaval para o bicaval modificado. Eu estou aumentando meu multiângulo ali, ó. Observa no canto superior da tela, canto superior esquerdo da tela, que o ângulo agora foi para 110 graus, passou de 90 para 110. E eu ainda dei, ó, uma puxada na minha sonda em direção à veia cava superior. O que eu estou observando aqui? O que está aparecendo na nossa imagem? A gente está conseguindo ver, ó, a minha válvula tricúspide. Dá para observar aqui, ó, o catéter de Swan-Ganz está entrando exatamente ali dentro da válvula tricúspide. Tá, gente? Por que essa janela é importante? Porque aqui, muitas vezes, a gente consegue uma angulação, a gente consegue uma angulação bacana ali do fluxo de jato de regurgitação tricúspide. E isso aqui a gente vai utilizar lá na aula de função ventricular direita. A gente vai voltar nessa janela quando a gente for utilizar a regurgitação tricúspide para calcular a PSAP. Bom, voltando lá no meu duas câmaras, agora se eu fizer o oposto, se eu girar minha sonda para a esquerda em vez da direita, o que vai acontecer? O que vai aparecer na minha imagem? Vai aparecer aqui, ó, o eixo longo da aorta descendente torácica. Olha lá como é que o feixe de ultrassom mudou. Olha o que ele está cortando, gente. Se a gente mantiver essa posição e voltar para 0 graus, a gente consegue ver a imagem ortogonal dela, que é o eixo curto da aorta descendente torácica.
As imagens que a gente vai conseguir ver, ó, são exatamente aquelas duas que a gente está vendo ali, ó, em cima da nossa tela. À esquerda, o eixo curto da aorta descendente torácica e à direita, o eixo longo da aorta descendente torácica. Pessoal, agora pra gente, essas imagens aqui eu vou passar um pouco batido porque elas não são tão relevantes nessa fase de aprendizado que vocês estão. Quando a gente for estudar as doenças da aorta, a gente volta nelas, prometo que eu esmiuço de forma mais minuciosa para vocês essas janelas, mas que também elas não têm muito segredo, né, na nossa análise. A gente viu ali o eixo longo e o eixo curto de um grande vaso que está descendo do meu tórax para o abdômen, beleza? Agora essa aqui é importante, ó. Agora eu vou passar, ó, da janela de 2 câmaras para o meu eixo longo da válvula aórtica médio esofágica. Estou passando ali, ó, 2 câmaras, eixo longo médio esofágico. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu multiângulo para 120 graus a partir do meu 90 graus, do meu médio esofágico 2 câmaras. Olha só como que eu vou cortar o coração. Vem aqui, ó, de novo para o 3D, vamos seguir a nossa linha de raciocínio e vamos ver como é que o feixe de ultrassom está cortando o nosso coração agora. Olha como é que ela corta em sentido sagital meio oblíquo ali, ó, passando exatamente em cima da via de saída do meu ventrículo esquerdo e da nossa raiz da aorta ali, da nossa válvula aórtica. Pessoal, essa janela aqui, ela é muito parecida com a janela paraesternal eixo longo do transtorácico, só que a posição das estruturas aqui vai ficar invertida. Por que isso acontece? Porque quando a gente está com o ecocardiograma transtorácico, o nosso feixe de ultrassom está vindo de anterior para posterior. No ecocardiograma transesofágico, a sonda está lá no esôfago, o meu feixe de ultrassom está vindo de posterior para anterior. Bora olhar aqui, ó, por dentro, ó, de novo, convertendo o nosso modelo na minha janela ecocardiográfica. Bora esmiuçar aqui, ó, as estruturas que a gente está vendo dessa janela. Uma janela muito importante para a gente. Primeiro, a gente está vendo ali 2 câmaras cardíacas, né? O nosso átrio esquerdo e o nosso ventrículo esquerdo. Em relação à segmentação aqui, como eu falei para vocês, ela é uma janela análoga àquela janela do eixo longo paraesternal. A gente vai ter exatamente as mesmas paredes que a gente observava naquela outra janela, tá? A gente tem aqui, ó, uma parede que faz parte do septo interventricular, mas que está colada ali na aorta, ou seja, ela é uma região anterior, já que a aorta sai em região anterior ao meu ventrículo esquerdo. Então é uma parede que faz parte do septo e é anterior. A gente vai chamar como? De parede anteroseptal, tá? Oposta a essa parede anteroseptal, a gente tem aquela região de transição entre a parede inferior e a lateral. Se ela é inferior e lateral, ela vai se chamar como? Inferolateral, beleza? Bacana, bem parecido com o que a gente viu lá no paraesternal eixo longo. Parecendo lá, ó, lá no finalzinho, um pouquinho, ó, no fundinho da tela a gente tem nosso ventrículo direito, um pedacinho do ventrículo direito. A gente está vendo ali, ó, parte do infundíbulo com a válvula pulmonar, tá? A gente tem aqui, ó, os folhetos da válvula mitral, ó. A gente tem o folheto anterior e o folheto posterior da minha válvula mitral. Aqui, gente, ó, vou mostrar para vocês aquela região que eu falei que era importante, que é um tecido conectivo comunitário ali entre a válvula mitral e a válvula aórtica, que é o que a gente chama de fima, tá? É a nossa fibrosa mitroaórtica, tá? É importante a gente analisar essa estrutura aqui e ver como que a relação anatômica é íntima entre essas duas válvulas, tá? Por fim, pessoal, a grande estrela da nossa janela aqui, a válvula aórtica no seu eixo longo. Dá para a gente definir quais são os seios de valsalva que a gente está vendo? Bem, dá com certeza, eu falo para vocês com certeza qual que é aquele seio de valsalva. Qual que é esse seio de valsalva que eu consigo afirmar qual que é? É aquele ali, ó, de baixo, que está em contato íntimo com minha válvula pulmonar ali, com o infundíbulo do ventrículo direito. Eu tenho certeza que aquele ali é o seio de valsalva coronariano direito. O outro, que está lá em cima, colado no meu átrio esquerdo, eu não consigo saber qual que é, eu não consigo saber se é o não coronariano ou se é o coronariano esquerdo, tá? Pode ser qualquer um. Eu só consigo afirmar que é o coronariano esquerdo se eu ver o tronco da coronariana esquerda saindo dele.
Agora, olha só, olha que interessante, vou fazer uma correlação clínica aqui para vocês. Você lembra do nosso paciente, principalmente lá na cirurgia cardíaca, ele está deitado em decúbito dorsal? Galera, o seio coronariano direito, nessa posição, ele fica mais superficial em direção à parede torácica, tá? A gente está vendo o nosso coração de posterior para anterior. Então, o que está mais abaixo ali da tela, ele é como se fosse mais superficial. Ele estaria ali na região mais superior do meu paciente. Bem na saída de SEC, pessoal, quando tem ar lá no coração, adivinha para onde que essas bolhas vão, essas bolhas de ar? A ar vai para onde? A ar boia, vai para cima, tá? Então é exatamente para a coronária direita. É exatamente por conta dessa posição do folheto coronariano direito e do seio de Valsalva direito que a gente tem a embolização de ar em direção à coronária direita. Viu que bacana? A gente tem uma correlação clínica da anatomia do coração em relação à nossa saída de SEC.